Olá, bem-vindos a mais um estudo no canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos iniciar o estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Iniciaremos com um prefácio escrito por Emmanuel, como sempre fez em toda a obra de André Luiz. Raios, ondas, médiuns, mentes. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, átomos, em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas: o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Vemos que Emmanuel está tratando da ciência humana e nos primórdios do conhecimento, em que baseavam-se as suas informações nos elementos da natureza, bem como nos elementos da matéria, sem ainda acatar o entendimento do movimento dos átomos, como a ciência mais tarde iria concluir. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria e o maravilhoso período de investigações se inicia por intermédio de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Ele prossegue, então, relatando a evolução da ciência humana em relação ao estudo da matéria. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Então vejam que a ciência humana foi descobrindo elementos ainda mais sutis da matéria com o avançar da ciência. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios X. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pentiblenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Emmanuel então prossegue, tratando das descobertas em relação à matéria, o que vai levando a revoluções dentro da ciência humana. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos acerca da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. Hoje nós sabemos que a radioatividade é o produto da desintegração da matéria, como se fosse a sua morte, causa o efeito da radiação. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos do poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora,
não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Notem que Emmanuel trouxe o histórico da evolução da ciência em relação à matéria e chegou ao estudo da eletricidade, do magnetismo, das forças radiantes e da energia, quando então vemos atualmente, na física quântica, as descobertas relativas à energia mais depurada, chegando aí à grande ilusão que a humanidade viveu em relação à matéria, já que ela, na verdade, não existe na sua forma que compreendiam os nossos antepassados, mas sim como a condensação das energias, o que pode chegar aí a constituições cada vez mais sutis em relação à energia e à matéria. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Notem que desde aquela época em que essa obra foi escrita, em meados aí de 1950, nós já temos definições avançadas em relação ao ciclo que a matéria sofre na sua constituição e desconstituição. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então vejam, Emmanuel demonstra que com o avanço da ciência, cada vez mais se descobre que matéria é ilusão e, consequentemente, o materialismo é uma doutrina que não tem fundamento, já que tudo é energia e, em última instância, tudo é espírito. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. De fato, isso que Emmanuel relata, nós enxergamos hoje, onde a ciência serve à evolução humana. Os avanços tecnológicos servem para dar maior vida aos seres encarnados, maior saúde e ainda maiores avanços em relação à preservação da vida, vencendo as doenças e trazendo a cura de muitas enfermidades e limitações físicas. A ciência serve a Deus porque a ciência estuda as leis divinas e principalmente as criações do nosso Criador universal. O futuro pertence ao Espírito, afirma Emmanuel. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas acerca da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Emmanuel, então, depois dessa breve introdução, vai trazer o tema dessa grande obra, nos domínios da mediunidade, onde André Luiz irá desvendar muitas questões que precisamos aprender acerca do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Logo, quanto mais a ciência avança e reconhece a existência do espírito, que é inevitável, mais os homens perceberão que a morte é uma ilusão, é uma transição do mundo físico para o mundo real, o mundo espiritual, a pátria verdadeira. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Interessante essa conceituação que Emmanuel dá do corpo físico, a aglutinação provisória para fins educativos, a aglomeração de átomos, formando, portanto, uma matéria que nos serve de escola. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação.
como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Esse é o entendimento do espírita, que desvenda a morte para reconhecer na encarnação uma experiência e na desencarnação um portal para o plano verdadeiro, para o plano de evolução. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Nesse parágrafo ele está falando da sintonia, uma lei a que estamos jungidos e que se aplica conforme aquilo que sintonizamos, aquilo que desejamos, aquilo que buscamos. Seja para o bem, seja para o mal, sintonizaremos com aquilo que é objeto das nossas aspirações. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. É por isso que temos no Espiritismo um alerta importante a todos nós. Somos nós quem definimos que vibração emitimos e, consequentemente, qual o clima espiritual que viveremos na Terra. Alguns optam por viver num clima de reclamação, revolta, azedume, infelicidade, inveja. Outros escolhem viver num clima de otimismo, alegria, amizade, bondade. É uma escolha individual. O meio pode nos influenciar, mas a decisão final é nossa, de vivermos revoltados, sozinhos, depressivos ou alegres, amigáveis, buscando o contato social e principalmente a caridade. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, e irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Vejam que Emmanuel aqui está profetizando. Ele está afirmando que a ciência um dia, e eu acredito que estamos chegando próximo disso, irá desvendar o mundo espiritual com uma equação matemática, com algo que é aceito pelas faculdades, pela academia humana. E, a partir daí, se tornará inegável, impossível de combater, porque hoje a ciência, alguns cientistas, na verdade, preferem se colocar numa posição de superioridade, dizendo que qualquer estudo relacionado ao mundo espiritual é dedicado e embasado numa ilusão, numa crença limitante. Mas chegará o momento em que a própria ciência constatará esse mundo, se já não constatou, mas prefere ainda ocultar, e não será mais possível negar a existência do espírito, porque estará devidamente demonstrado por equações matemáticas, por instrumentos que poderão fazer essa leitura e não mais se poderá negar essa realidade. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Vejam aí Emmanuel revelando a função de André Luiz, a função dele enquanto autor dessa coleção que fala da vida no mundo espiritual. A missão de André Luiz é iniciar essa descoberta do céu para a terra, porque muitos estudam a mediunidade da terra para o céu. André Luiz então traz uma verdade que vem do plano espiritual para os encarnados, e é esse o objeto de estudo das obras de André Luiz. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Notem a importância do alerta que Emmanuel faz. Não fiquemos apenas na teoria, no estudo das obras, mas principalmente
na conversão de nossos corações a Cristo, aplicando os ensinamentos de nosso Mestre em nossas vidas particulares, junto aos nossos e junto ao próximo, para que não estejamos apenas limitados ao estudo da ciência espírita, ao estudo da prática da mediunidade, mas também no avançar de nosso sentimento. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Ou seja, é impossível evoluir moralmente sem colocar em prática os ensinamentos de Cristo, sem se atentar à educação moral, sem buscar essa elevação e evolução além do estudo, além da ciência, além do aprendizado. Somente alcançaremos os cimos da vida se colocarmos em prática o que aprendemos. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente. Então destaca Emmanuel aí, no encerramento do prefácio, que cada médium fará sua decisão. E como todos somos médiuns, porque sentimos de alguma forma o mundo espiritual, ainda que de forma a nos trazer ideias por sintonia, por sugestão, por intuição, todos faremos a escolha e guardaremos a nossa mente conforme a nossa sintonia. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações, e conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Ele repete então a lei de sintonia, encerrando o prefácio, a introdução da obra, ressaltando a importância de mantermos uma vibração elevada para que o aprendizado no estudo se torne aplicação em nossas vidas e possamos extrair a melhor forma de praticarmos, com a maior eficácia que podemos, os ensinamentos do Mestre Jesus. E isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Emmanuel. Vemos então que nosso querido Emmanuel, realizando a introdução de mais uma obra de André Luiz, nos traz a importância de praticarmos o que aprendermos, porque isso será levado em conta no julgamento de nossas consciências, pois o próprio Mestre nos afirmou: irei analisar as obras de cada um. Cada um será julgado pelas obras que realizou. É por isso que religião é rótulo, é por isso que o que salva não é a religião, não é o templo, mas sim as obras. A importância de colocarmos em prática e de realizarmos aquilo que Deus espera de nós. Essa mensagem foi dada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 3 de outubro de 1954. Servindo de prefácio a mais uma obra, iremos encerrar o estudo de hoje, relembrando a importância de Emmanuel para tratar de André Luiz, e que as informações que iremos abordar a partir do primeiro capítulo e durante toda a obra nos servirão para refletirmos sobre a mediunidade e sobre tantos ensinamentos que André Luiz nos traz para desvendarmos o mundo espiritual. Que possamos acompanhar o estudo da obra desde o início, sempre com a preocupação de divulgação da doutrina para a aplicação do que aprendemos em nossas existências. A partir do próximo estudo, iniciaremos o capítulo 1. Que Deus abençoe a todos, que possamos seguir nessa jornada de aprendizado, sempre aprendendo mais e aplicando em nossas vidas o que aprendemos, o que foi ressaltado hoje em diversas partes do discurso de Emmanuel. Tamanha importância de colocarmos em prática para não cairmos nos mesmos erros do passado
e de tantos outros irmãos que se apegaram apenas à letra e esqueceram das obras. Que possamos, assim, realizar as obras que Deus espera de nós, guiados pela missão de Cristo Jesus na libertação da humanidade, que veio exemplificar em carne e osso, morrendo em nosso favor, para dar o exemplo de maior elevação moral que a terra conheceu, e assim até hoje aprendermos com seus ensinamentos e com as novas revelações que o Espiritismo nos traz. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo estudo.